Olá a todos, bem-vindos novamente ao nosso curso de Finanças Corporativas, turma da pós-graduação. Dentro do tópico de demonstrações financeiras, hoje nós vamos para a nossa segunda aula, que é analisar as demonstrações financeiras. Bom, antes da gente iniciar a análise propriamente dita, eu tenho que comentar aqui com vocês que, embora a ideia seja de que o balanço patrimonial ele já venha de uma maneira suficientemente padronizada, isso e a DRE também, isso nem sempre acontece, tá? Então, antes de fazer uma análise do balanço, às vezes é importante que você se debruce também nas notas explicativas, no intuito de padronizar as demonstrações para a maneira como você pretende fazer a análise. Então, às vezes uma conta está classificada como uma conta redutora de ativo e eventualmente você precise reclassificar essa conta colocando ela numa conta do passivo, agregando em contas do passivo. Depende muito da estrutura analítica que você construiu para fazer a sua análise. Então, às vezes, o analista ele precisa, antes de iniciar a sua análise, se debruçar sobre as demonstrações e avaliar se elas estão ou não prontas para iniciar o trabalho de análise. Essa padronização ela se torna ainda mais necessária quando você pretende comparar os resultados de sua análise sobre uma empresa com os resultados da análise que você vai fazer sobre outra empresa. Então é importante que os conceitos estejam alinhados nas análises das duas empresas. Bom, feita a padronização, uma vez que você esteja tranquilo e confiante com relação à forma como as demonstrações estão apresentadas e como elas se integram ao seu modelo de análise, vamos começar então a fazer a análise. O ponto de partida nosso aqui é iniciar essa análise olhando para o balanço patrimonial. Tá? Então, no balanço patrimonial, como a gente já viu, eu tenho do lado esquerdo os nossos ativos, né? Os bens e direitos. Eles estão aqui apresentados em dois exercícios. O exercício de 2000x3 e o exercício de 2000x2. Tá? Então são dois exercícios. Os passivos idem. Você tem os passivos em dois exercícios. Ora, a nossa análise então vai consistir em você olhar para essas contas que já foram padronizadas e avaliar como que cada conta dessa, por exemplo, o que ela representa em relação ao ativo total, como que essa conta evoluiu ao longo do tempo. Então eu posso, na análise vertical, olhar para os números na coluna e na análise horizontal olhar para os números na linha. Olha só, aqui então, executando esse procedimento, o que a gente fez? Nós abrimos uma nova coluna aqui, ao lado dos valores absolutos das contas. Temos aqui uma coluna para a gente colocar os valores relativos das contas. Então, por exemplo, quem é 10,9? Tá? Que olha só, o caixa de 211 milhões em 2000x3, ele representava quanto do total dos ativos? Total dos ativos aqui apresentados. Então, o que acontece? O caixa, tá? Em 2000x3, ele
era um total de 211 dividido por 1.933 multiplicado por 100, eu vou encontrar 10,9. Ou seja, o caixa em 2000x3 representava 10,9% do total de ativos. Quanto que o circulante, o total dos ativos circulantes, certo? Quanto que ele representava em 2000x3 do total de ativos da empresa. Então, o total dos ativos circulantes, ele era de 736 dividido por 1.933 vezes 100, ele representava 38,1% em 2000x3. Ora, mas o caixa, e esse número nós vamos avaliar aqui do lado. Em 2000x2, quanto que ele representava? Eu tinha 533 dividido por 1.701,19, porque em 2000x3, x2, eu estou olhando para essa coluna. Então, eu tenho 1.719 vezes 100. Então, nós temos aqui que o nosso total do circulante, tá? Total circulante, ele em 2000x2 representava 32,1. Aqui então 38,1 em 2000x3, 32,1 em 2000x1. Então olha só, os ativos circulantes, eles aumentaram a sua participação percentual em relação ao total de ativos. Eles saíram de 32, eles representavam 32,1% do total de ativos, passaram a representar 38,1% do total dos ativos. Agora, se você olhar, né, porque a gente sabe que o circulante mais o não circulante vai me dar o ativo total. Então, se houve essa evolução aqui do ativo circulante, se percentualmente os ativos circulantes eles aumentaram a sua participação no total de ativos, é de se esperar que tenha acontecido o inverso com o total dos ativos não circulantes, certo? E de fato, o total dos ativos não circulantes, eles representavam 67,8% dos ativos em 2000x2, eles passaram a representar 61,9% dos ativos em 2000x3. Então, olha só, os ativos não circulantes eram de 1.166, passaram a representar 1.197 bi. Então, uma observação interessante aqui para vocês avaliarem é de que, em termos absolutos, houve um aumento no valor do total dos ativos não circulantes. Eles saíram de 1.166 para 1.197. Houve um aumento em termos absolutos. No entanto, houve uma redução em termos relativos. Tá? Por que isso? Porque o total dos ativos, que fica no denominador, né, ele cresceu mais do que o crescimento dos ativos não circulantes, o que fez com que os ativos não circulantes passassem a ter uma representatividade um pouco menor em relação ao total dos ativos, certo? Então, olha só, a gente tem que entender, né, que a conta aqui para os não circulantes seria 197
sobre 1933 vezes 100, isso em 2000x3, e a conta seria em 2000x2, 1166 dividido por 1.719 vezes 100. O que eu estou dizendo para vocês é que houve houve um aumento no numerador, mas também houve um aumento no denominador. Como o denominador aumentou mais do que o numerador proporcionalmente, houve uma queda na participação relativa dos ativos não circulantes. Então, olha só, a análise vertical ela é construída olhando verticalmente para o balanço. Ela é construída olhando verticalmente, mas isso nada impede que você, olhando verticalmente um exercício comparativamente com um outro exercício, você pode discutir sobre a evolução das contas no balanço patrimonial. Isso nós fizemos para os ativos, podemos fazer também para os passivos mais patrimônio líquido. Se a gente fizer isso para os passivos mais patrimônio líquido, eu vou fazer a mesma coisa, lembrando, né, que o passivo mais o PL é igual ao total de ativos, né? Então, esse número que está aqui é o mesmo número que estava lá de total de ativos em 2000x3, e esse é o mesmo número do total de ativos que estava em 2000x2. Isso porque passivo mais patrimônio líquido vai formar esse total aqui dos passivos. Então, olha só, eu tenho aqui agora os números na coluna, ou seja, os números aqui apresentados verticalmente, que representam a participação de cada uma dessas contas no total de passivo mais patrimônio líquido. Então, quem é 7,9? 7,9 é 153 dividido por 1.933 vezes 100. Isso é o 7,9. E aí eu posso fazer o mesmo exercício que a gente fez anteriormente, olhar para a evolução aqui, ó. Primeiro, a gente está vendo o seguinte, né, que o total dos passivos circulantes, eles representam 28% do total de passivo mais patrimônio líquido, e o 28%, e os passivos de longo prazo representam 28,6%, os passivos não circulantes 28,6%. Então, o total do patrimônio líquido 43,5%. Quem é 43,5% é 840 dividido por 1.939 eu vou encontrar o 43,5. E a gente percebe aqui agora, fazendo análise, que houve na empresa uma redução pequena, uma pequena redução da participação do total dos passivos circulantes sobre o total de passivo mais patrimônio líquido. Houve uma redução. Houve praticamente uma estabilidade quando a gente olha a participação do total do passivo de longo prazo sobre o passivo mais patrimônio líquido. Essa relação se manteve estável e houve um aumento do patrimônio líquido. Houve um aumento do patrimônio líquido, um pequeno aumento do patrimônio líquido de um exercício para o outro. Bom, do mesmo jeito que fizemos a análise vertical sobre o balanço patrimonial, podemos fazer também a análise vertical sobre as demonstrações de resultado do exercício. No caso das demonstrações de receita de resultado do exercício, o padrão é a gente tomar por base que a receita operacional líquida corresponde a 100%. Então a base aqui é a receita operacional líquida. Então todas as contas são comparadas em relação à receita operacional líquida. Então o que a gente tem aqui? O custo dos produtos vendidos representa 65,5% das receitas operacionais líquidas. Como que a gente chegou aqui? Ó? Se
3.514 corresponde a 100. 2.300 corresponde a x. Então, x é igual a 2.300 vezes 100 dividido por 3.514. Então, é basicamente fazer o quê? Dividir o 2.300 pelo 3.514 e encontrar a participação do custo dos produtos vendidos. E aí eu faço conta a conta. Olha, o lucro bruto de 1.214, eu tive um lucro bruto de 34,5% no exercício de 2000x3. As despesas operacionais representaram 13,8%. Então é 484 dividido por 3.514. 484 dividido por 3.514 vai me dar o 13,8%. Então, do lucro bruto, nós descontamos o total das despesas operacionais e vamos encontrar aqui o nosso, a gente já viu na aula anterior, o nosso LAGIR ou EBIT, tá? O nosso resultado operacional, LAGIR ou EBIT, de 730. 730 dividido por 3.514 vai me dar 20,8%. Então, o EBIT da firma em 2000x3 foi de 20,8%. Retiro as despesas financeiras, a gente tem a LAIR. Quando eu abato as despesas financeiras, a LAIR, que é a base de cálculo do imposto de renda, tá? Então é o lucro antes do imposto de renda. Eu vou encontrar a LAIR. No nosso caso, a LAIR, depois que eu descontei as despesas financeiras, eu tenho que deu 17,6%, ou seja, 618 dividido pela receita operacional líquida, eu encontro 17,6%. E eu olho aqui, a firma pagou, em relação à sua receita operacional líquida, 8,3% da receita acabou se transformando em dividendo. E o lucro líquido da firma foi de 11,2%. O lucro líquido. Bom, a gente pode, uma vez que a gente construiu a análise aqui, construímos os números na coluna, nós podemos fazer isso para o exercício de 2000x2 e fazer a avaliação. Olha, que interessante, o lucro bruto da empresa aumentou. Ele foi 31,5% em 2000x2 e em 2000x3 foi de 34,5%. Então houve um aumento do lucro bruto. E aí você pode se perguntar, de onde é que veio esse aumento? A gente percebe que o custo dos produtos vendidos teve uma redução na sua participação sobre as receitas operacionais líquidas. Quer dizer, a firma conseguiu, significa que a firma conseguiu gerar mais receita com um custo de produto vendido menor, do ponto de vista unitário, ou então do ponto de vista relativo. Porque se você olhar, do ponto de vista absoluto, houve um aumento do custo de produto vendido. 2.200 para 2.300. Mas por que aumentou o custo de produto vendido? Porque a firma vendeu mais. Tá? A firma vendeu mais. Olha como o aumento como foi o aumento da receita. Saiu de 3.212 para 3.514. Então era de se esperar que, se ela vendeu mais produtos, o custo de produto vendido tivesse um aumento. Mas ele aumentou relativamente menos do que o aumento das receitas operacionais. É por isso que a participação do custo de produto vendido caiu de 68,5% para 65,5% das receitas. Isso permitiu um aumento do lucro bruto. O lucro bruto, que era de 31,5%, aumentou para 34,5%. Então, o que permitiu esse aumento do lucro bruto? A queda do custo dos produtos vendidos. Bom, a gente vê que percentualmente as despesas operacionais elas não variaram muito. Olha aqui, houve um aumento
absoluto de 442 dessas despesas para 484, houve um aumento aí de 42. No entanto, percentualmente, os números continuaram os mesmos. Por quê? Porque o aumento da receita operacional líquida seguiu proporcionalmente a mesma relação de aumento que foi observada no total das despesas operacionais. Isso fez com que não tivesse havido uma mudança significativa da participação das despesas operacionais do exercício de 2000x2 para 2000x3. O resultado operacional melhorou bastante também, seguindo o LAGIR, né? Seguindo esse aumento do lucro bruto. O LAGIR também aumentou de 17,7, aumentou para 20,8. As despesas financeiras ficaram praticamente no mesmo nível de representação sobre as receitas operacionais líquidas. Nós tivemos aqui um aumento do lucro antes do imposto de renda, saiu de 14,6 para 17,6. Tivemos um aumento do lucro líquido e, em consequência, aumento do pagamento de dividendos também. Então, essa é a lógica da análise vertical sobre a DRE. Discutido, então, a análise vertical sobre o balanço patrimonial e sobre a DRE, nós podemos agora fazer a nossa análise horizontal. A análise horizontal, ela tem uma lógica um pouquinho diferente. Tá? Qual é a lógica da análise horizontal? A referência não é mais, ela não está mais na coluna, numa determinada conta, né? Não está mais em uma linha, numa determinada conta, eu não fixo uma linha. Aqui eu vou fixar a coluna inteira e vou fazer análise horizontal, na linha. Eu fixo a coluna e faço análise na linha. Então, o que vai acontecer aqui? Eu estou dizendo que 2000x2 é a minha referência. Então, eu vou criar números índices tomando por base 2000x2. Então, isso significa que 185 agora equivale a 100, 85 equivale a 100, 50 equivale a 100, todos esses números aqui equivalem a 100. E o que eu quero saber olhando na linha, olhando horizontalmente, o que aconteceu com o caixa? Tá? A pergunta aqui é quem é 114,1? 114,1 é o seguinte, ó, se 185 equivale a 100, 211 equivale a x, certo? Então, quem é x? X igual a 211 vezes 100 sobre 185, que vai me dar 114,1. Significa que o caixa aumentou em 14,1% em 2000x3 em relação a 2000x2. Então, ó, houve um aumento de 14% do caixa. Faço a mesma análise, ó, faço a mesma conta para as diversas contas das demonstrações de resultado do exercício. Eu faço o mesmo cálculo para as diversas contas do balanço patrimonial, desculpa. Do balanço patrimonial eu vou fazer os mesmos cálculos para as demais contas. Então, quem é 183,1 é 736 dividido por 553 vezes 100. Então, isso significa que os ativos circulantes aumentaram 33,1% de 2000x2 para 2000x1. Houve um aumento de 33% no total dos ativos circulantes. Entenda que eu não posso olhar para esse número apenas sem levar em consideração o que aconteceu também com o total de ativos, né? Você vê que aqui o total de ativos aumentou 12%. Então, o total dos circulantes cresceu mais do que proporcionalmente do que o crescimento do total dos ativos. O total dos ativos foi de 12%,
o total do circulante foi de 133, foi de 33%. Isso a gente já sabe o que resultado, que impacto que isso traz se eu fosse fazer análise vertical. A gente já fez isso, inclusive. A gente percebe que provavelmente a participação do total dos ativos circulantes ela cresceu sobre os ativos totais. A gente já viu na análise vertical que isso de fato aconteceu. Então a análise horizontal ela permite que você compare conta a conta qual foi o crescimento percentual dessa conta em relação ao exercício anterior. Diferente da análise vertical que olha sobre a participação de uma conta sobre ou o ativo total ou sobre a receita líquida, dependendo da demonstração que você esteja analisando, a análise horizontal ela olha na linha qual foi o movimento daquela conta. Certo? Então, do mesmo jeito que a gente fez essa análise para os ativos, a gente pode fazer análise também para os passivos. Da mesma forma, a gente vai fixar um ano de referência. Se eu tivesse aqui vários outros anos, o ano de referência seria o mesmo. Tá? Deixaria aqui em 2000x2 e analisaria 2000x3, 2000x4, 2000x5. Então, o que eu tenho aqui? Fixei 2000x2 como referência e aí eu tenho que o contas a pagar aumentou em 22,4%, certo? Se houve uma redução das despesas a pagar de 7%, tá? As despesas a pagar elas eram de 272, passaram para 253, então houve uma redução. E a gente vê aqui que o total do circulante se manteve praticamente, a variação foi muito pequena. O total dos ativos dos passivos circulantes, os passivos circulantes aumentaram apenas 1,1% de 2000x2 para 2000x3. Por outro lado, os passivos de longo prazo tiveram um aumento de 12%. Certo? Os passivos de longo prazo tiveram um aumento de 12%. E o patrimônio líquido aumentou em 21,6%. Certo? Então, olha só, se 691 equivale a 100, 840 equivale a 121,6. Ou 840 dividido por 691 vezes 100 vai me dar 121,6. E aí, então, houve um aumento de 21,6% do patrimônio líquido no exercício de 2000x3. E aí a gente fez a análise horizontal sobre as contas de passivo e patrimônio líquido da empresa. E podemos fazer também a análise horizontal para a DRE. Certo? Na DRE, o que acontece? Também eu vou fixar um exercício como referência e vou dizer, olha, minha receita operacional bruta cresceu em 9%, meus impostos que incidem diretamente sobre as vendas também foram na mesma linha, então a minha receita operacional bruta cresceu também em 9,4%. Como é que eu obtive esse número? Dividindo 3.514 por 3.212. Então, se eu divido isso por isso, eu encontro um aumento de 9,4% na receita operacional líquida. O custo de produtos vendidos aumentou 4,5%. Então, olha, a minha receita aumentou 9,4%, o meu custo dos produtos vendidos aumentou 4,5% apenas. Então, como o custo de produtos vendidos aumentou menos do que o aumento na receita operacional líquida, o que aconteceu? O lucro bruto cresceu 20%. Certo? Houve um incremento no lucro bruto de 20%. E aí, vamos lá, a gente continua no mesmo raciocínio ao longo de toda a demonstração dos resultados do exercício. O total das despesas operacionais aumentaram em 9,5%. Olha, você vê que as despesas operacionais elas cresceram mais ou menos na mesma linha que a receita operacional bruta. Não variou muito. O crescimento foi em linha com a receita operacional líquida. E já o nosso LAGIR, ou EBIT, o nosso EBIT, ele cresceu 28,1%, ou seja, 730 sobre 560 vezes
100 vai me dar esse número que está aqui. As despesas financeiras cresceram quase 11% em relação ao exercício anterior. O LAIR, o lucro antes do imposto de renda, a gente teve um aumento de 31,8%. Tá? E o lucro líquido, que é o número que os acionistas gostam de olhar, né? O lucro líquido da empresa, aumentou em 47,9%, certo? Isso permitiu que a empresa pagasse mais dividendos, certo? E que retesse mais lucros. Então, parte do lucro da empresa ela usou para pagar dividendos e parte ela reteve no seu caixa. Ela reteve parte dos lucros. Bom, essa é a nossa a forma como a análise horizontal e a análise vertical que a gente apresentou, essas análises são realizadas. Então, sumarizando, a gente pega as nossas demonstrações financeiras, a gente padroniza elas, principalmente se você for fazer uma análise comparativa com outras firmas. Uma vez padronizado, eu faço a análise vertical e faço a análise horizontal, e essas análises vão permitir que você discuta sobre a evolução das contas ao longo do tempo e que você consiga identificar quais foram os grandes fatores que provocaram alterações no comportamento das contas ao longo de vários exercícios. Bom, vejam, uma vez que nós concluímos a análise horizontal e a análise vertical, nós podemos fazer outras análises em cima das demonstrações financeiras. Com base nas demonstrações financeiras, a gente pode fazer aquilo que é chamado de análise fundamentalista, ou análise de múltiplos, ou análise com base em índices. E é o que a gente vai fazer agora. Ora, essa análise de índices ou múltiplos, ela é feita criando índices para fazer a análise das demonstrações, que são divididos em grupos, esses índices. Então eu tenho um grupo de índices para analisar a liquidez da firma. Qual é a ideia desses índices? É avaliar se a firma tem capacidade de honrar seus compromissos de curto prazo. A análise de atividade, de índice de atividade, ela tem como objetivo avaliar como que a empresa gera valor em função do total de recursos que ela tem aplicado. A análise de índice de atividade permite que você avalie como a empresa gira seus estoques, como que ela gira seus contas a pagar, seus contas a receber. O outro grupamento, que é o de índices de endividamento, procura capturar a capacidade, o nível de alavancagem da firma, né? O que significa grau de alavancagem? Qual é a relação que a firma tem com o uso de capital de terceiros, para que ela possa gerar mais receita. Então, o índice de endividamento busca avaliar o nível de alavancagem, ou seja, o uso de dinheiro de terceiros para alavancar, para que eu gere mais valor. E aí eu tenho que avaliar se eu tenho capacidade de fazer esse pagamento, né? Então eu tenho que verificar na utilização de índices de endividamento, eu utilizar esses índices para avaliar como é que a saúde financeira da firma está, como é que a sua capacidade de honrar pagamento de dívida se encontra. O outro grupamento de indicadores são de índices,
ou de múltiplos, é você fazer análise de rentabilidade da firma. Então é você ir buscar ver quanto que a margem da firma se encontra, como é que ela gera lucro em relação ao total de receitas, ou total de ativos, ou total do patrimônio líquido. Então esse é o objetivo da análise de rentabilidade. E finalmente a gente vai ver alguns índices de valor de mercado que procuram verificar se o preço, né, se a firma, se o preço da firma no mercado, como é que ele se encontra, se está muito distante ou se está próximo daquele valor que seria o valor contábil ou não. Então essa seria a ideia de você utilizar índices, tá? Você com os diversos grupos de índices, com os diversos índices que você gera, você conseguir fazer uma análise substancial da firma. Bom, vamos começar então olhando aqui para o nosso balanço patrimonial, né? E vamos sempre lembrar que do lado esquerdo nós vamos ter os ativos e do lado direito nós vamos ter do lado esquerdo nós temos os bens e direitos, aqui do lado direito nós vamos ter os passivos mais o PL da empresa. Então, quando eu falar em, por exemplo, no índice de liquidez, que é a capacidade de honrar pagamentos se eu tenho liquidez, se eu tenho dinheiro para o curto prazo, uma das coisas que a gente vai ver, olha, eu podia avaliar então uma relação entre o total de circulante e o total de ativo circulante contra o total de passivo circulante, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para as relações dos números na tentativa de identificar formas de análise. Por exemplo, como é que está a relação entre o meu total de passivo de longo prazo, certo? Em relação ao total de passivos mais patrimônio líquido. Tá? Como é que isso me daria uma métrica de grau de alavancagem. Uma outra métrica de grau de alavancagem seria o total dos passivos sobre o patrimônio líquido. Então, é quanto que eu estou usando de capital de terceiros, isso aqui seria o nosso capital de terceiro, sobre o capital próprio. Então, se eu dividir todos os passivos, por exemplo, pelo patrimônio líquido, eu tenho uma métrica de grau de alavancagem da firma. Essa é a ideia, é olhar para os números e identificar índices que permitam que eu faça análise do negócio. Eu posso olhar para as receitas, por exemplo, né, e avaliar o seguinte, ora, esse aqui não é meu resultado operacional? Então, meu resultado operacional que a gente já viu nas aulas anteriores, que é o nosso LAGIR ou EBIT, tá? Se eu dividir o nosso resultado operacional, por exemplo, pelas despesas financeiras, eu tenho uma métrica de alavancagem, eu tenho uma métrica de capacidade de pagamento de despesas financeiras. Porque veja só, as dívidas que vão vencer, que eu posso de repente enrolar as dívidas. Ou seja, eu posso contrair mais dívida para pagar as dívidas que estão vencendo. Já os juros eu tenho que pagar. Os juros eu tenho que pagar, as despesas financeiras eu vou ter que pagar. Então, se eu divido os 730 por 112, aqui nesse caso, a gente está vendo que essa firma tem cerca de 7 vezes resultado operacional em relação às despesas financeiras. Então, ela tem um certo grau de segurança sobre a sua capacidade de pagamento dessas despesas financeiras. É isso, enfim, o nosso objetivo com a geração dos números índices ou a análise de múltiplos. Vamos então começar essa análise? Vamos começar olhando para o grupamento dos índices de liquidez, tá? Então, índice de liquidez, o primeiro índice que a gente vai discutir de liquidez, eu já antecipei para vocês. Uma métrica da minha capacidade de pagamento seria eu olhar para o ativo circulante e comparar com o passivo circulante. Ora, o ativo circulante não é a minha capacidade de gerar, converter ativos, bens e direitos em dinheiro rapidamente? Ora, se essa relação for grande, significa que quanto maior essa relação, né, maior a minha capacidade, maior a minha liquidez, maior a minha capacidade de pagamento. Quanto maior o índice de liquidez corrente, eu posso dizer que
maior é a minha capacidade de pagamento de despesas de curto prazo. Despesas barra custo, ou seja, maior a minha capacidade de pagar os desembolsos que vem pela frente. Certo? Então, quanto maior o índice de liquidez, maior a capacidade de pagamento. Agora eu vou dizer, quanto maior o índice de liquidez, melhor? Não, nem sempre. Eu também não posso imaginar que se eu tiver um caixa enorme, eu posso olhar, poxa, essa empresa tem uma liquidez violenta. Provavelmente isso vai afetar outros indicadores, né? Então, se essa empresa gera valor e se tem muito dinheiro em caixa, esse dinheiro podia estar sendo aplicado em atividades de geração de valor dentro da firma. Então, evidentemente, na perspectiva de risco, quanto maior esse índice, melhor. Na perspectiva de risco sobre capacidade de pagamento. Bom, ocorre o seguinte, que nem tudo que está ali no circulante, eu de fato posso converter rapidamente em dinheiro, tá? Eu não posso, por exemplo, vender meus estoques e converter eles em dinheiro porque eu preciso operar. Então, uma alternativa seria eu fazer uma correção no ativo circulante, tirando aquelas contas que eu eventualmente não posso converter rapidamente em dinheiro. Então, uma das alternativas seria, por exemplo, tirar os estoques ali, subtrair do circulante os estoques. Então, eu faço essa correção e chego naquilo que é chamado de índice de liquidez seca. Vamos lembrar, o nosso índice anterior era chamado de índice de liquidez corrente. O índice de liquidez seca, ele faz uma correção no índice de liquidez corrente, tá? Então, o índice de liquidez seca, ele corrige os ativos circulantes, tirando dali aqueles que eu não vou converter rapidamente em dinheiro. Então, olha só, imagine que nosso balanço patrimonial está apresentado aqui, certo? Veja que o meu total em 2000x3 de ativos circulantes é de 736 e o meu total de passivos circulantes é de 541 em 2000x3, ok? Então 736, 541. Então se eu pego 736 e divido por 541, eu tenho aquilo que eu estou chamando de índice de liquidez corrente, tá? Nosso índice de liquidez está dividindo o 736 pelo 541 e está encontrando um índice de liquidez de 1,36. Por outro lado, se eu considerar no cálculo apenas aquilo que eu posso converter realmente em dinheiro, ou seja, os estoques, como eu disse a vocês, eu não vou poder me desfazer dos estoques para converter em dinheiro para pagar dívida de curto prazo. Então eu posso fazer uma correção, somar apenas o caixa, os títulos e contas a receber, e somando os três, os meus ativos corrigidos com a subtração dos estoques, ele caiu de 736, né? 736 menos 315, eu vou encontrar o 421, ou seja, a soma dos ativos circulantes é de 421, a soma do total dos passivos circulantes é de 541. Então, a índice de liquidez seca ele já está abaixo de 1. Né? Então, isso significa, tá, que, olha, quando eu olho para cá, está acima de 1. Quando eu olho para cá, ele está abaixo de 1. Seria interessante que esse número fosse pelo menos ali, girasse em torno de 1. Né? Porque eventualmente isso quer dizer que a empresa eventualmente pode precisar de algum tipo de financiamento de curto prazo. Não dá para eu fazer essa afirmativa, tá? Sem conhecer exatamente o negócio. O que eu posso dizer para vocês é que o índice de liquidez ele está ali
ele está muito próximo de o liquidez corrente, só que quando eu tiro ali os estoques, eu tenho uma situação que eu preciso prestar atenção. Tá? Preciso prestar atenção. Eu preciso gerenciar o caixa e as minhas contas a receber, contas a pagar, com cuidado para que eu eventualmente não precise recorrer a um banco e para fazer financiamento. Bom, a gente discutiu aí 2 índices de liquidez, vamos discutir agora um índice de atividade. Tá? Então o nosso primeiro índice de atividade é o índice de giro do ativo total. Tá? Então esse índice é definido como as receitas operacionais líquidas dividido por uma média do total de ativos. Por que média? Porque veja, na primeira aula eu falei para vocês que as contas de demonstração de resultado do exercício, e é o caso do numerador, as receitas operacionais líquidas são uma conta da DRE. E as contas da DRE são contas de fluxo de dinheiro. Então são receitas que eu vim obtendo ao longo de todo o ano. E eu quero dividir pelo ativo. Só que o ativo que eu tenho registrado no balanço patrimonial é o ativo de fim de exercício, de fim do período. O ideal é que eu fizesse essa conta dividindo por o total de receitas pela quantidade média de ativos que eu tinha ao longo do ano. E aí eu geraria o índice de giro do ativo total. Tá? Bom, como eu não tenho esses ativos, a posição dos ativos ao longo de todo o ano, uma coisa que eu posso fazer é, olha, eu pego o total de ativos do fim do exercício anterior, somo com o total de ativos do fim desse exercício, do último exercício, e divido por 2. E aí eu tenho uma estimativa do total, do ativo médio, tá? Do ativo total médio. Nós vamos ver exemplos desse tipo de coisa mais à frente. O índice de giro de contas a receber, tá? Ele vai fazer o quê? Olha, é a conta que eu tenho para receber. Então eu vendi e faturei ali, né? Tenho duplicatas, eu tenho dinheiro para receber. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas receitas operacionais brutas e vou dividir pelo meu saldo médio de contas a receber. Olha, novamente aí, saldo médio, tá? Saldo médio de contas a receber, porque a receita operacional bruta é uma receita ao longo de todo o ano. Então, o ideal é que eu tenha no denominador um saldo médio de contas a receber. Então, se eu dividir a receita operacional bruta pelo saldo médio de conta a receber, eu vou ter o giro de contas a receber. Tá? E mais ainda, eu posso dizer para vocês o seguinte, que a gente vai ver isso na nossa próxima aula, mas eu vou antecipar aqui para vocês, que eu posso inclusive calcular qual que é o prazo médio de recebimento que eu estou concedendo para os clientes. Né? Ora, se as receitas elas estão girando, vamos imaginar aqui que as receitas estão girando, que eu fiz a conta, e suponha que GCR foi igual a 8, certo? Quem seria o meu prazo médio de recebimento? O meu prazo médio de recebimento seria igual a 360 dias dividido por 8, certo? Então, 360 dias dividido por 8 me daria o prazo médio em dias a receber. Meu prazo médio de recebimento. Prazo médio de recebimento. Tá? Então, olha só, se eu girei 8 vezes o conta a receber, ou seja, eu estou recebendo dinheiro e estou girando 8 vezes, significa que, em média, eu estou concedendo 360 dias dividido por 8, e aí eu vou ter um resultado em dias. Eu estou girando essas contas porque eu estou dando um prazo. E esse prazo eu calculo como 360 dividido pelo giro de contas a receber. Bom, eu também posso calcular, eu calculei o giro de contas a receber, eu posso calcular o giro de contas a pagar. Só que no caso do giro de contas a pagar, uma estimativa que pode ser usada é a do custo dos produtos vendidos. Tá? Então eu posso pegar o custo dos produtos vendidos e dividir pelo saldo médio de contas a pagar. Dividindo o custo de produtos vendidos pelo saldo médio de contas a pagar,
eu vou encontrar o giro de contas a pagar. O que significa? Se eu tenho, se eu faço uma compra, tá, e se eu tenho prazo para pagamento, tá, na média eu vou girar essas contas a pagar no ano um determinado número de vezes. Então existe uma relação entre o giro de contas a pagar e o prazo médio de contas a pagar. E que relação é essa? O prazo médio de contas a pagar é 360 sobre o giro de contas a pagar. Então, ó, eu calculo o giro de contas a pagar dessa forma, né, dividindo o custo dos produtos vendidos pelo saldo médio de contas a pagar, e dividindo 360 pelo giro de contas a pagar, eu tenho aquilo que é o prazo médio de pagamento. Tá? Então, é quanto que os fornecedores estão me dando, em média, de prazo para eu fazer pagamentos. Outro índice de atividade é o do giro de estoques. Custo dos produtos vendidos, mais uma vez utilizado, tá, dividido pelo total de estoques. Então, vamos lá. O giro de contas a receber, eu vou pegar as receitas e vou dividir pela média do saldo de contas a receber. O giro de contas a pagar, eu vou dividir o custo de produtos vendidos pelo saldo de contas a pagar. E o giro de estoque, eu vou dividir o custo dos produtos vendidos pelo estoque. E aí eu vou ter o giro de estoques, certo? Então, com isso a gente calculou aí alguns índices de atividade. Vamos aqui para um exemplo, né? Nesse exemplo, o que a gente tem aqui? Um exemplo usando o giro de ativo total. Então, do balanço patrimonial, eu tenho que em 2000x3 o total de ativos era de 1933, certo? E em 2000x2 era de 1719. Então, além disso, eu tenho que a minha receita operacional líquida em 2000x3 foi de 3.514. Tá? Olha lá, eu pego aqui a minha receita operacional líquida e estou guardando ela. Bom, o meu total de ativos, como eu disse, ó, 1.933, 1.719. Trouxe para cá, 1.933, 1.719. Certo? Então, peguei esses dois números, levei para cá. Com esses dois números, eu calculo uma média do total de ativos. Somo os dois e divido por 2 e vou encontrar o total médio dos ativos. Certo? Então, somei os dois, dividi por 2 e encontro a média do total de ativos. E vou levar esse número para cá. Ora, agora eu posso dividir, então, a receita operacional líquida pelo total dos ativos médios. E vou ter, então, o nosso giro do ativo total. Certo? Então, peguei a receita líquida e dividi pelo ativo total médio e gerei o giro de ativo total igual a 1,924. Quer dizer que a empresa está gerando receitas, utilizando seus bens, os que são os meios de produção, tá? Eles estão sendo girados 1,9 vezes. Okay? 3.514 dividido por 1.826. Olha aqui um exemplo agora numérico do nosso giro de contas a receber, giro de contas a pagar e de estoques. Tá? Então, é o mesmo raciocínio. No caso do giro de contas a receber, estou pegando a receita operacional bruta e estou dividindo pelo total, pelo saldo, né, do contas a receber. Fui em dois exercícios, olha aqui, ó, e calculei a média 42 mais 50, dividido por 2, e vou encontrar 46. Aí eu vou dividir 3.904 pelo
pelo contas a receber médio e vou ter que eu tenho um giro de contas a receber de 84,9, mais ou menos, 84,879, 84,9. Então eu calculei o giro de contas a receber. Olha lá, ó, encontrei a média, né, contas, e encontrei 84,9. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, com o custo dos produtos vendidos, para fazer o conta dos giros a pagar. Ó, notar que aqui eu estou usando a receita operacional líquida do contas a receber, por quê? Porque a fatura é em cima da minha receita. As contas a pagar, eu estou pegando 2.300, dividindo, eu peguei uma média das contas a pagar, peguei uma média do contas a pagar, encontrei 139, dividi 2.300 por 139 e encontrei o nosso giro de contas a pagar. Certo? O estoque é a mesma coisa. Alguns autores, eles preferem fazer algumas correções sobre esse giro de estoques. Tá? Eu não vou adotar nenhuma correção, até porque elas são muito ad hoc. Aqui no nosso curso eu vou simplesmente considerar que é o custo dos produtos vendidos sobre o estoque, vai me dar o giro de estoque. Vamos então agora para outro grupamento, o de índices de endividamento. No índice de endividamento, eu tenho o índice de endividamento geral, que é eu pegar o passivo total e dividir pelo ativo total. Tá? Então, isso aqui, nesse passivo total, quem que eu tenho? Eu tenho o passivo circulante e posso jogar aqui também o passivo não circulante. Dividir isso pelo ativo total e vou ter o meu índice de endividamento geral. O cobertura de juros eu comentei com vocês, ó, é o lucro antes de juros e imposto de renda, tá? O nosso LAGIR, dividido por aquilo que é chamado de despesas financeiras. E vai me dar a capacidade que eu tenho de pagamento dessas despesas financeiras. E um outro índice de endividamento é esse que mede aqui a alavancagem do passivo do circulante mais o passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido. Eu vou ter uma medida de alavancagem da firma, ou seja, capital. No numerador aí nós temos o capital de terceiros, no denominador nós temos capital próprio. Então isso aí que vocês estão vendo é a relação capital de terceiros sobre capital próprio. Está me dando o grau de alavancagem. Vamos ver aqui alguns índices de endividamento. Daqui eu tenho o nosso total dos passivos circulantes de 541, o total dos passivos não circulantes 552. Então o que acontece? Ó, o meu índice de endividamento geral é a soma desses dois números dividido pelo total de ativos. Eu vou encontrar esse número. Então eu somo esses dois números, eu divido esses dois números aqui e aí eu vou encontrar o índice de endividamento geral. O grau de cobertura de juros, pegar o meu resultado, o EBIT, vou dividir pelas despesas financeiras, que são os pagamentos de juros, e vou encontrar que a empresa tem um índice de cobertura de juros de 6,5. E o grau de alavancagem, medido pela relação passivo-patrimônio líquido, está me dizendo que a firma tem um grau de alavancagem de 1,3, ou seja, os passivos superam o patrimônio líquido em cerca de 30%. Vamos agora para um novo grupamento, que são índices de rentabilidade.
Nós já falamos de índice de atividade, falamos de índice de liquidez primeiro, o grupo índice de liquidez, falamos do segundo grupo que foi índice de atividade, o terceiro grupo que foram os índices de alavancagem, e agora vamos falar do quarto grupo que são índices de rentabilidade. Se eu divido a margem bruta, o lucro bruto, se eu divido o lucro bruto pela receita operacional líquida, eu tenho aquilo que é chamado de margem bruta. Eu vou voltar aqui um pouquinho, ver se eu encontro uma DRE para a gente. Quem é a nossa margem bruta, tá? Eu vou olhar aqui para o lucro bruto. Vou dividir o lucro bruto pela receita operacional líquida e vou ter aquilo que é chamado de margem bruta, tá? O nosso lucro bruto sobre a receita operacional líquida. Eu posso dividir uma outra métrica de rentabilidade, eu dividir o LAGIR, né, o EBIT, tá? Isso aqui é o LAGIR sobre a receita operacional líquida. Eu encontro a margem operacional. E a margem líquida, ela é o lucro líquido pela receita operacional líquida. Ou seja, o denominador aqui é sempre a receita operacional líquida. E eu posso ter a margem bruta, a margem operacional ou a margem líquida. A margem bruta, eu vou usar o lucro bruto e vou dividir pela receita operacional líquida. Então a margem bruta utiliza o lucro bruto. A margem operacional utiliza o LAGIR, EBIT. E a margem líquida utiliza o lucro líquido. Vamos aqui agora então para um exemplo com índices de rentabilidade. Aqui, nesse exemplo, a gente está aqui com a nossa receita líquida de 3.514, tá? O lucro bruto de 1.214, eu voltei lá e eu mostrei para vocês onde encontrar, né? Tá aqui como encontrar, ele está aqui. E dividindo um pelo outro, eu tenho uma margem bruta de 0.345. Eu, utilizando o resultado operacional, né? Vou deixar aqui cobrindo. O resultado operacional, se eu dividir pela receita líquida, eu vou encontrar a margem operacional. E finalmente, se eu utilizar o lucro líquido, eu encontro a margem líquida, certo? Então, ó, margem bruta utiliza o lucro bruto. Margem operacional utiliza o resultado operacional, o LAGIR ou o EBIT. E a margem líquida utiliza o lucro líquido dividido pela receita operacional líquida. Finalmente, nós temos o último grupamento, o da... Aliás, desculpa, aqui ainda estamos no grupamento de índices de rentabilidade. Ainda tem outros índices de rentabilidade que a gente pode usar. Um é bastante usado, né, é o ROA. E aí dentro que é o Return on Assets. E aí o ROA, você tem o ROA líquido e o ROA bruto. Tá? Em geral, a gente ouve falar mais do ROA como a divisão do lucro líquido sobre a média do ativo total. Tá? Então é muito comum a gente ouvir falar do ROA. E o ROA, se não tem nenhuma referência, vocês podem adotar que é o lucro líquido pela média do ativo total. Mas você poderia também usar aqui um ROA bruto, que seria o lucro antes dos juros e de impostos. E o ROI, né, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Tá? Esse segundo conceito aqui, vocês vão encontrar em alguns lugares, mas não é muito comum não. Como eu disse para vocês, o comum mesmo é a gente encontrar o ROA e a referência é lucro líquido sobre total de ativos. E o Return on Equity é também bastante utilizado. É lucro líquido sobre patrimônio líquido. São os dois índices de rentabilidade que são bastante conhecidos. Então, novamente aqui, ó, o resultado
operacional foi 730, eu divido pelo total médio de ativos, vou encontrar um ROA bruto. Se eu dividir o lucro líquido pela média do total de ativos, eu vou encontrar o ROA líquido, e o ROI eu vou dividir pelo patrimônio líquido. E finalmente, sim, agora sim, os índices de valor de mercado, tá? Índice preço sobre valor patrimonial. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho o patrimônio líquido que eu tiro do balanço patrimonial, e eu tenho o valor de mercado da firma. O valor total de mercado da firma é o preço da ação multiplicado pelo número de ações que essa empresa tem no mercado. Então, se eu multiplicar o número de ações que a empresa tem no mercado pelo preço e dividir pelo patrimônio líquido, eu tenho o índice preço sobre valor patrimonial. Se esse índice for muito alto, você pode começar a imaginar que a empresa está sobreavaliada. Se o índice for muito baixo, você pode imaginar que ela está subavaliada. Algumas pessoas usam também, né, índices como índice preço-lucro, né, dividir o preço pelo lucro total da firma. E um outro índice utilizado para acompanhar o valor de mercado das firmas é o índice Q de Tobin, que vai utilizar o valor de mercado das dívidas e o valor de mercado das ações. O que isso significa? Significa que no numerador eu tenho o valor de mercado do passivo e patrimônio líquido. E no numerador eu tenho o valor de mercado dos ativos. Quanto custaria para eu repor os ativos no denominador. E como não é contabilidade, aí são valores de mercado, o numerador não é igual ao denominador. Tá? Se fosse contabilidade, a gente teria que essa relação seria 1. Tá? Como não é contabilidade, eu estou pegando valores de mercado, de dívida, de ações e de reposição de ativos, esse número não vai ser igual a 1. Tá? Bom, assim aqui a gente termina essa apresentação dos números índices. Tá? Eu recomendo aí que vocês deem uma olhadinha também nas notas de aula que estão disponíveis para vocês, e que vocês vão encontrar alguns comentários adicionais sobre esses números índices. Obrigado a todos.